Oi gente, meu nome é Andressa e hoje vim trazer algumas dicas de livros temáticos dentro deste mês aí, basicamente do Halloween, né, de horror, suspense, essa coisa toda. E decidi o quê? Trazer dicas pra vocês de livros que eu já li, que tô lendo e ainda vou ler dentro dessa coisa toda de horror e terror. Eu acabei descobrindo que eu não leio tanto assim autores diferentes, né, dentro do gênero. Acabei ficando muito mais dentro de Stephen King, né, eu li muita coisa dele já, e acabei focando só nisso e acaba sendo um gênero que eu acabei deixando de lado de uns tempos para cá, né, apesar de adorar. Então esse vídeo também me serve para poder ir buscar outras dicas, outros tipos outros tipos não, né? Outros autores que também escrevem suspense e horror, né? Que é uma coisa que eu me lembrei que eu gostava bastante. Inclusive, a minha primeira dica para vocês vai ser um livro mais diferente entre aspas, porque é um autor super conhecido, né? Que é o caso de Charles Dexter Ward, de Lovecraft, né? Esse aqui é um autor que Stephen King já falou sobre ele, se eu não me engano, lá em Sobre a Escrita. Que ele tem uma lista de livros, inclusive, que ele indica, né? E tem alguns livros do autor por lá. Eu li isso aqui faz muito tempo até, faz um tempinho já. E apesar de conhecer, já ouvi falar de algumas histórias dele, principalmente aquela o chamado de Cthulhu, como é que se diz? Não sei. Acabei escolhendo esse aqui por um acaso, não sabia muito bem sobre o que era, só que era aquela coisa da história de um jovem interessado em arqueologia, que literalmente mergulha, né, no passado de magia negra, que realmente é um pouquinho tenebroso isso aqui, que a gente tem a história do Charles, mas também do passado, de um antepassado dele ali, que estava em busca aí da imortalidade, fazia algumas experiências meio nojentas, aquela coisa toda. E o próprio Charlie também é um personagem meio que vai se tornando estranho ao longo da história. E eu gostei bastante. Lembro que quando eu terminei de ler, eu queria ler outras coisas, né, do autor. Então é uma coisa que talvez eu faça agora no ano que vem. Mas fato é que é um livro bem estranhozinho, que é meio estilo Stephen King até, mas um pouco mais direto. E que a gente vai ficar com aquela sensação mais desconfortável, né? Não é aquela coisa de se assustar, mas de ter aquelas sensações estranhas de que nojo, coisa assim. E algumas talvez deixe a gente um pouquinho arrepiada, mas não é o susto, é mais as sensações que o livro desperta na gente. E eu gostei demais, então achei que cabia essa indicação aqui nesse vídeo. Inclusive, se você aí é fã de Lovecraft, me indiquem outros livros dele para ler que vocês acham que vai ser bom, né? Para quem tá começando a caminhada aí pelos livros do autor. Ainda dos livros que eu já li, vou indicar um livro do Stephen King, óbvio. Inclusive tem mais 2 dele aqui na lista. E esse aqui é o primeiro livro que eu li do autor até. Esse aqui é um livro que, como eu disse, é o meu primeiro contato com ele, e foi um livro que eu remei no início para conseguir, né, pegar o jeito, né, entender a escrita do autor. Mas assim, é um livro que da metade pro final tem algumas cenas que deixa a gente arrepiada, pelo menos me deixou arrepiada, principalmente com o Danny, que então, né, O Iluminado, Stephen King. Tem muitas cenas aqui que deixa a gente de cabelo em pé e, né, que dá um medinho sim. E eu achei que foi o que me manteve, né, na história, além do fato de a gente acompanhar o Jack, que é o pai do Danny, enlouquecendo dentro daquele hotel aos poucos. Foi uma coisa que deixa a gente imersa na história até ele começar realmente a se tornar outra coisa mesmo.
surtado total. E vira uma loucura esse livro. Isso aqui, da metade pro final, como eu disse, é sensacional. E realmente me deixou arrepiada. Em muitas cenas. Algo que ainda não tinha acontecido. E aconteceu aqui, eu fiquei chocada e eu amei. E foi aonde, né, eu queria ler tudo do autor. E estou fazendo isso devagar, inclusive. Mas, enfim, é um dos livros, até agora, né, que realmente traz mais cenas mais assustadoras. E que merece ser lido. Quem tem paciência pode ler esse aqui. Porque vale super a pena, tá? Ele, realmente, o início, apesar de ser lento, é aquela coisa de... O autor tá preparando a gente pra entrar dentro da cabeça do Jack e entender não, né? E começar a perceber as mudanças dentro dele. E ele vai ficando... o que o hotel tá fazendo com ele, né? Então é uma coisa que prepara o ambiente pra gente realmente entrar de cabeça na história. Sensacional, tá? E aí o terceiro livro que eu vou indicar pra vocês de livros que eu já li é o A Estrada da Noite, do Joe Hill, porque esse aqui é literalmente um livro assustador. É realmente assustador, que me dá medo realmente daquele velho. Eu fiquei morrendo de medo daquele velho. E o pior ainda, eu fiquei mais ainda, acho que pelo fato de que ele não podia fugir do velho, porque o velho estava, né, ele comprou um paletó. Vamos partir do início, né? É a história do Judas, ou Jude Coyne. Ele é uma lenda do rock e, como a gente sabe, né, troca muito de namorada e chama cada uma, no caso dele, chama cada uma pelo estado, cidade, enfim, da onde elas são. A atual, inclusive, ele chama de George. Mas teve umas, né, passadas, né, que deu um certo problema. E aí ter uma consequência aí pra ele na frente, porque, como eu disse, eu não disse, né, mas eu vou falar agora. Ele coleciona itens que são, de certa forma, dizem que são assombrados, né. Ele vai descobrir que pode sim ser assombrado, no caso do paletó que ele vai comprar, que dizem que é de um senhor que morreu, né. No caso, aqui é o velho que eu falei. E, né, a gente vai descobrir que a assombração é real. E aí já era, porque ele comprou, agora o fantasma é dele, a assombração ali é dele, e não importa onde ele esteja, o velho vai junto. Deixa assim com medo em algumas cenas, e eu achei incrível. E é sensacional ver ele e a Georgia tentando escapar dessa situação, encontrar uma saída, né? Não encontrar uma saída, mas se livrar daquilo, entendendo por que aquilo está acontecendo. Ao mesmo tempo, foi sensacional. Eu amei esse livro. E sempre que falam em livro de terror, coisa assim, é esse aqui que eu indico, porque ele é muito bom mesmo. Inclusive, eu preciso reler. Eu quero reler ele em algum momento, para ver se também, né, vou continuar me sentindo da mesma forma ao ler este livro. Enfim, ele é incrível. Quem ainda não leu pode ler, que é muito bom. E agora a gente vai para as indicações, que não é bem indicação. Eu só vou comentar com vocês sobre eles, porque um deles eu já estou lendo quase no finzinho, e os outros dois eu vou começar, né? Quero ler ainda esse mês, se tudo der certo. Estou torcendo para que sim. Mas o que eu tô lendo é um que não é bem terror, né? Tem essa coisa de mortos, de ser perseguido por um morto, aquela coisa e tal, mas pelo menos pra mim não tá sendo mais levezinho, que é o caso de Depois, de Stephen King. Que aí por isso que eu disse que vai aparecer mais Stephen King aqui. Esse aqui eu senti uma vibe meio Joyland, que tem essa coisa mais macabra junto, mas leve, é mais leve. Então, quem tem medo realmente, esse aqui é uma leitura tranquila para quem quer começar a ler, né, o autor. Além dele ser mais direto ao ponto, como poucas vezes ele é. Mas aqui, enfim, né. Mas ainda assim é muito boa a história. Tô quase no fim e estou gostando bastante. Na página 157, tá na reta final. Não sei se vai acontecer mais alguma coisa assustadora aqui. Vou descobrir mais pra frente, depois eu vou contar pra vocês na resenha. Mas como eu disse, tem um pouco de alguns elementos que a gente gosta, pra quem lê o gênero, né?
e vale a pena ler, pelo menos eu acredito nisso. Assim como o Joyland, sei que muita gente não dá muita moral para aquele livro, mas ele tem algumas coisinhas, né, de deixar a gente com o pé atrás, né, quando tá lendo. E é uma história muito boa, contada de uma forma muito boa, como sempre, como o autor sempre faz. E apesar de não ser tão terrorzão assim, é bom. É uma boa leitura e eu gosto bastante daquele livro. E esse aqui também é. Mas enfim, dê uma chance para depois. De preferência, né? Não depois, agora. Porque é um livro muito bom e recomendo que vocês leiam. Ainda não terminei, então, mas, né, falta pouquinho. Acho que só se uma grande tragédia acontecer aqui pra mim não gostar desse livro. E agora 2 livros que eu quero ler e eu vou comentar com vocês pra vocês também lerem comigo. Que é... Vou deixar King pro final. Que é o primeiro deles é o Amigo Imaginário de Stephen Chbosky. Não sei como é que se diz o sobrenome dele. Ele é o autor de As Vantagens de Ser Invisível. Pelo que eu entendi, esse aqui é um livro bem diferente daquele, tá? Nos comentários aqui atrás, eu sei que a gente não pode levar muito em consideração, né? Mas são muitos comentários dele ser de assustador, de bosques misteriosos, forças do mal, universos secretos, um livro assombroso e emocionante. E aí também tem um comentário tipo Amigo Imaginário é como eu descobrir um clássico de Stephen King de 2 décadas atrás, mas no estilo único, né, desse autor. Então parece que é um pezinho ali no suspense, né? Tipo aqui, Christopher tem 7 anos, Christopher é novo na cidade, Christopher tem um amigo imaginário. E Christopher tem uma missão. E se ele não cumpri-la, todos vão pagar muito caro por isso. Então, estou acreditando que vai ser uma leitura interessante. E apesar de ser grande, eu espero que não seja... seja uma leitura mais, né, envolvente, aquela coisa toda, que é uma coisa que eu gosto, né. Eu gosto de livros grandes, mas que não pareçam ser grandes. São mais de 700 páginas. Então... tô aqui com as expectativas lá em cima e vamos ver se vai dar certo. Se você já leu Amigo Imaginário, me conta se eu imaginei certo. Ou isso aqui não tem nada, não chega nem perto de ser exatamente um livro assustador ou coisa do tipo. Ouvi comentários de que é. Eu lembro vagamente. Então, me contem aqui se vocês já leram. Enfim, eu vou ler de qualquer forma, mas estou bem ansiosa. Tá aqui, vou ler e indico pra vocês ler junto comigo quem ainda não leu. E quem já leu, deixa aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam dessa história, né? E aí, pra fechar, mais um Stephen King, porque o que eu não li ano passado eu quero ler este ano. E vai ser, então, Salem, do Stephen King. Eu tenho ainda muitas opções de livros pra ler dele, mas como isso aqui envolve vampiros, eu achei que eu ia gostar mais, assim, de ler, né? Porque o vampiro é uma coisa que eu gosto mais do que, tipo, lobisomem. Eu tenho aquele A Hora do Lobisomem para ler também, mas me deu mais vontade de ler esse aqui, então vamos ler esse aqui. É aquela velha história de cidadezinha, né, na Nova Inglaterra, que vão ter vampiro aqui, pelo que eu entendi, e vai ter mortes, e vai ter, né, habitantes que começam a desaparecer sem deixar vestígios ou sucumbem a uma estranha doença. Estou aqui com as expectativas lá em cima, mais uma vez. Muita gente fala super bem desse livro. Sei que tem muitos que a galera não gosta, então se disser que gostam desse aqui, eu tô acreditando. E vou ler. Logo depois de Amigo Imaginário, se tudo der certo, como eu sempre digo. E estou ansiosa, porque, né, ainda não li histórias com vampiros dele. Ele tem mais do que uma. Tem uma coisa que eu vou pesquisar, que eu não sei se essa é a única história com vampiros que ele tem, ou tem mais por aí, mas, enfim, vamos ler Salem e vamos conhecer os vampiros de Stephen King, então, é isto. Esta foi a minha listinha de livros com recomendações e também sugestões para vocês lerem junto comigo. Quero muito voltar a ler mais do gênero. Tem alguns nacionais também, tem um pezinho ali no suspense, mas quero mais sugestões de vocês pra, né, eu voltar com tudo para o gênero, de preferência autores diferentes, tá? Não Stephen King ou
Lovecraft pode me dar algumas sugestões também, que eu não conheço muitas coisas dele. Mas enfim, sugestões de livros até mais não tão conhecidos, que é mais legal a gente conhecer autores novos, né? E que eu com certeza quero ler, tá? Então deixem aqui nos comentários. E é isto. Essa foi a minha curtinha listinha de livros de sugestões pra vocês deste mês de Halloween, mês de horror e terror e coisas do tipo. E é isto. Vou ficando por aqui como sempre, links aqui na descrição, vocês já sabem. E não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos de vocês e de se inscreverem no canal. Pra gente, né, continuar crescendo aí devagarinho, mas sempre, sem parar. Tá certo? É isso. Sugestões nos comentários, não esqueçam. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima.